Olá, boa tarde, bom domingo! Para você que não está assistindo no domingo, esse estudo é no domingo à tarde, por isso que estamos falando bom domingo. Ai, vamos estudar a Bíblia, gente? Vocês estão aí preparados para o nosso estudo da semana? Me digam se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Só para eu saber se o áudio aqui do meu fone está funcionando certinho. Seja bem-vinda, Lívia. A Cel Costa, que tá aqui com a gente. Me avisem aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Oi, Mari. O Fabão já chegou, disse boa tarde. Agora sim, começou o que a gente queria. É isso, a gente quer estudar a Bíblia, né, Fabão? Então, começou o que a gente queria. Boa tarde, Manu. Maranata pra galera do distrito Porto Seguro. O Kai tá aqui com a gente, a Aline, Gabriela. Gente, conta pra mim aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo bem com o meu fone aqui. Obrigada, Cel, por ter falado, Evelyn também. Vamos já convidar aqui a nossa amiga de todos os domingos, a minha de todos os dias, a de vocês todos os domingos. Porque a gente é amiga todos os dias da semana. Inclusive, gente, deixa eu falar pra vocês, amigo que é amigo convida o outro pra estudar a Bíblia. Então, clica aqui embaixo no aviãozinho e já convida os amigos de vocês para virem fazer parte do estudo bíblico com a gente. Vai, eu vou dar 30 segundos para você fazer isso. Se você tem aí algum amigo, alguma amiga, galera da igreja, galera do PG, galera da Escola Sabatina Jovem que gosta da Bíblia, manda essa transmissão aí para vir aqui com a gente. O Giovanni também tá por aqui, Jaqueline, sejam todos bem-vindos. Oi, amiga, boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda novamente. Deixa eu arrumar aqui meu negócio, porque agora eu fiquei cortando minha cabeça aqui. Vamos para o nosso estudo bíblico de todos os domingos. Você que está aqui com a gente estuda a Bíblia todos os domingos às 3 da tarde. Estamos estudando o livro de Daniel. Estamos no capítulo 3, então se você perdeu o capítulo 1 e o capítulo 2, vai lá no nosso IGTV que tem os vídeos dos nossos estudos anteriores, porque são essenciais para a gente dar sequência aí nos próximos capítulos. Amiga, vamos Oi. orar para a gente começar com o capítulo 3, que ele é até que, comparado com os nossos estudos anteriores, talvez seja um capítulo um pouco mais light, né? Aparentemente mais light, Aparentemente né? mais light. Vamos ver se Sim. temos aí alguma coisa. Vamos pro... Fala, Vamos, pode falar. não, vamos contextualizar os nossos amigos que de repente não estão todos os domingos, que o nosso estudo aqui, gente, é sem pressa, tá? Então você pega a sua biblinha aí, pega a sua aguinha, a gente vai mesmo lendo tudo. Se dá tempo, a gente termina o capítulo. Se não dá tempo, a gente termina na semana que vem. É isso aí, sem Né, pressa. amiga? Sem pressa. Ora pra nós, Não, pra que amiga. correr? Pra que correr? A gente tá estudando a Bíblia, gente. É pra, né? Amiga, antes de você orar, deixa eu começar, que eu esqueci de dar o live lá na galera do Facebook. Vamos entrar lá? Opa, então vamos entrar lá. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos. Mais um estudo bíblico hoje com a Maiara Costa, minha querida amiga. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada. Vamos então aqui, gente, orar para começar o nosso estudo bíblico. Enquanto isso, você já vai compartilhando e convidando seus amigos para estudarem com a gente hoje, Daniel, capítulo 3. Amiga, ora para nós, por favor. Claro, vamos orar então. Querido Deus, nós estamos aqui novamente na sua presença e mais uma vez vamos abrir a palavra. Nos ajuda a termos humildade de irmos para esse texto como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos lendo. E que o Espírito, o nosso grande parceiro, amigo, companheiro aí de jornada, possa iluminar nossa mente e nos ajudar a entender e também a extrair lições para a nossa vida. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, Catiane, você que está chegando por aqui também no YouTube e no Facebook, abra sua Bíblia aí. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 3 de Daniel, gente. Conta pra gente aí se você está assistindo a gente pela primeira vez ou se você já está estudando a Bíblia com a gente desde o primeiro ou do segundo estudo, para a gente conhecer aí mais ou menos a galera. Enquanto isso, amiga, vamos abrir a nossa Bíblia aqui no capítulo 3 de Daniel. Vamos abrindo aí. Né? Vamos falar sobre a estátua de Nabucodonosor. Semana passada, amiga, a gente falou um pouquinho sobre o sonho de Nabucodonosor. E agora a gente, no capítulo 3, está falando sobre a estátua. Passados alguns anos do que aconteceu ali com relação ao sonho de Nabucodonosor,
é que aconteceu essa questão, esse capítulo aqui da estátua, certo? A gente lê na Certo. sequência, mas isso Sim. aqui levou alguns anos, É. né? Pela verdade, a gente não sabe ao certo Quanto quantos tempo, anos foram, né? Porque, por exemplo, quando você, para quem tá a primeira vez, né? Quando você começa a ler Daniel, Daniel 1, ele já te dá uma data, né? Sim. Ele já te dá uma data, que foi o que aconteceu no terceiro ano do reinado de Joaquim, que era, o terceiro ano do reinado de Joaquim era o primeiro ano do rei Nabucodonosor na Babilônia, Sim. certo? Então, para você entender, tem que ler o capítulo 1 de novo para entender o que aconteceu. Se quiser entender com mais riqueza de detalhes o que aconteceu ali no capítulo 1, tem que ler 2 Reis, capítulo 24 e 25, que lá também vai dar uma detalhada bem interessante nesse terceiro ano do reinado aqui de Joaquim I de Nabucodonosor. Tem que ler também lá Jeremias, ou seja, os livros da Bíblia estão todos interligados. Então não tem como nós fazermos a leitura deles de forma isolada, certo? Sim. Então assim, nós temos 2 capítulos em Daniel que nos dão uma informação de data, né? Que é o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 2 você descobre o que acontece no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, que é onde ele tem aquele sonho, né, com a estátua. E o que eu mais gostei do nosso estudo da semana passada é que a gente não focou na estátua. Olha que legal. Só. Então, você Né? que perdeu o estudo da semana passada, a gente não falou praticamente quase nada sobre a estátua, como você está acostumado aí com o estudo de Daniel 2. Então, ele vai lá no nosso IGTV e assiste. E aí, agora, no terceiro, amiga, a gente tem uma outra estátua, né? A gente passou ali pelo momento em que Nabucodonosor teve o sonho, a gente falou isso aqui no estudo 2, que os sonhos que tinham a ver com formas humanas, eles tinham a ver com uma coisa política, uma coisa ali que acontecia, uma mudança que aconteceria, né? E aí, no capítulo 3, ele manda construir uma estátua dele, né? Ele manda construir uma imagem dele, uma imagem suntuosa, com toda a pompa que ele acha que lhe é devida. E aí ele manda avisar toda a galera da alta, né? Aí aqui... Primeiramente da alta. Primeiramente da alta, tá dizendo aqui no capítulo 3, verso 2, que enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem na dedicação da estátua dele. Exato. Então vamos fazer aqui uma pausa. Então bora? Vamos lá. Vai lá, amiga. Não, só para começar, né? Como diz o pastor Wallace no nosso estudo de terça-feira, só na canelada. Só na canelada. Só pra gente começar, né, na sequência direitinho, né, diz que o rei Nabucodonosor, verso 1, fez uma imagem de ouro. Então, para quem estudou a semana passada vai lembrar que só a cabeça era de ouro, certo? Aqui essa imagem ela é inteira de ouro, ela não é só a cabeça, ela é inteira. Pode ter sido uma estátua, pode ter sido um obelisco, pode ter sido um monte de coisa. O mais importante não é a forma. O mais importante é o que significa o que ele estava fazendo ali, certo? Sim. E diz que essa imagem toda de ouro tinha 60 côvados de altura. Se você estiver lendo uma Bíblia com uma tradução mais atual, já vai dar aí a metragem em metros, né? Quanto que é 60 côvados em metros, que vai dar 27 metros aí mais ou menos, né? E 6 de largura, né? Ou seja, 2,70, se eu não me engano, é isso. Isso. E diz que ele levanta essa imagem no campo de Dura, na província da Babilônia. Tem muitos estudiosos que entendem o campo de Dura como sendo na planície de Sinar ou de Sinear. Gente, essa informação não é à toa. A primeira vez que você tem a planície de Sinear ou de Sinar sendo citada é lá em Gênesis 11, na construção, na edificação da cidade, na construção da Torre de Babel, certo? E se você ler Gênesis 11, dos versos 1 a 9, você vai perceber que a intenção daqueles moradores de Babel era se opor a Deus e era tomar o lugar de Deus, por isso que a torre atingia até o topo do céu, certo? Então aqui, mais uma vez, existe uma imagem sendo elevada até o céu, né? E ao que tudo indica, essa imagem é do rei, né? E aí veio o verso 2 que você leu e Nabucodonosor mandou chamar toda a elite dele para, né, como é que você usou a palavra? Para a dedicação.
Isso, para dedicação, consagração está escrito aqui, né? É. Para consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Só nesses 2 versos você já percebe que o personagem central aqui é Nabucodonosor. Porque menciona ele já mais de uma vez e menciona a atitude dele em levantar uma imagem para ser consagrada mais de uma vez. Sim. Aqui, só nesses 2 versos, eu não sei vocês, mas já dá para perceber que o assunto aqui, ele tem cunho religioso. Sim. Porque fala de consagração, né? Não é só, olha, eu estou chamando vocês para mostrar como eu sou bom em arquitetura. Não é isso. Não era mais uma maravilha do mundo que ele estava erigindo. Aqui era uma consagração, né? Você ia comentar alguma coisa antes da gente fazer a leitura dos 2 versos? O que eu ia te dizer, não, dos 2 versos não, o que eu ia te dizer é que, assim, na semana passada a gente viu ali uma aparente submissão de Nabucodonosor ali a Deus quando acontece o episódio de Daniel decifrar o sonho dele. Isso. Aí agora, que já passou o tempo, aí as coisas já arrefeceram, não chegou aquilo ali que ele ficou com aquilo, meu reino, meu reino, meu reino e tal. Passou, de repente, ele já... E aí agora ele edifica um monumento, uma estátua, toda de ouro, como se fosse uma prova de poder e de coisa para dizer assim, não, meu reino é poderosíssimo e eu vou mostrar para vocês com uma coisa física para vocês virem, olharem, me adorarem, verem o quanto. Então, assim, aí você tocou num ponto muito importante. E semana passada a gente comentou sobre isso, amiga, que às vezes as pessoas têm a falsa interpretação de que Nabucodonosor estava convertido ali. Tu super. Não é? Você vê aí, meninão estava convertido. Só porque ele reconheceu o fato de que o sonho foi interpretado por Daniel, que serviu ao Deus verdadeiro. Mas entre reconhecer e se converter, tem um abismo de distância. Um abismo de distância. A gente precisa entender uma coisa. Muito bom você ter trazido esse ponto. Sabe? Muito bom mesmo. Porque, veja bem, o que acontece no final do capítulo 2 não é a conversão de Nabucodonosor. Ele reconhece Deus, mas não reconhece Deus como o único Deus. Exato. Ele reconhece o Deus de Daniel como um dos deuses. Um dos deuses. Então, assim, legal, seu Deus é Deus. É Deus como o meu. Né? É como Marduk, é como Bel, e Nabu, e seja quais forem as divindades que Nabucodonosor seguia, enfim, são várias, porque eles eram politeístas, né? E é interessante, porque se você depois ler lá no final da visão do sonho da estátua, a estátua é derrubada por uma pedra, né? Que ela é cortada sem auxílio de mãos humanas, sim, né? E é interessante que o que isso queria dizer para Nabucodonosor? Que ele iria passar, o reino inferior a ele iria passar, o outro reino que era mais inferior ainda iria passar, aquele reino de ferro iria passar, o ferro misturado com barro iria passar, e a última coisa que iria existir para sempre era a pedra, que iria bater no pé da estátua, derrubar tudo, crescer e tomar todo o espaço. Lembra que está escrito isso lá? Sim, tá. Então, o último reino que seria o reino eterno é o reino que representa aquela pedra. Só que quando você vem aqui para o capítulo 3, Nabucodonosor negativo. O reino que vai durar para sempre é o meu. E para provar isso, ele erige essa imagem toda de ouro, porque ele queria dizer o seguinte, o meu reino é o eterno. Então eu estou aqui dizendo que estou aqui dizendo para vocês que eu vou substituir, que eu vou suplantar, que eu vou destruir qualquer reino que quiser, qualquer pessoa ou reino que quiser tomar o meu trono. Lembre-se, né? Pode falar. Lembre-se que ele estava com medo de perder o trono. Sim. Então essa festinha de consagração à imagem aqui é um recadinho que ele está dando para todo mundo. E é um recado bem dado do estilo Nabucodonosor de ser. Porque estilo Nabucodonosor. A gente já viu nos 2 capítulos anteriores que o negócio dele não é democrático, nunca foi, não será daqui para frente também. E aí o que acontece? Ele pega e resolve fazer essa consagração e aí ele coloca uma condição ali para a galera que já é algo que já manda um recado muito bem dado, né? E que a gente já começa a ver aqui a partir
do verso 3, que ele diz Sim. assim, todas Lê essas aí, autoridades vieram, ou seja, eram autoridades. Ele não estava assim, com a ralé, falando assim, olha aqui, vocês que são meus escravos, vocês que são minha galera aqui que eu trouxe, vocês ajoelham aí perante mim, não. Ele também convidou as pessoas mais importantes para se ajoelharem perante ele, né? Então, tá Sim. dizendo, todas as autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, o arauto gritou, povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Então vocês percebem aqui que o assunto não é só político. Não. Vocês podem perceber aqui que o esquema é religioso. Uhum. Exato. Aqui ele não está querendo passar o recado que ele é o único soberano sobre a terra no sentido de ser o único governo ou ser o único rei. O recado que ele está passando é o seguinte: quem é o Deus dessa terra aqui agora sou eu, e é a mim que vocês vão prestar culto. Uhum. Exato. Então é isso que está rolando aqui. E daí, no verso 6, ele começa a falar, ele dá a condição, né? O que vai acontecer, quer dizer, a punição do que vai acontecer. Quem não obedecer será lançado imediatamente na fornalha ardente. Bem ao estilo É o que ele Nabucodonosor. fala. Sim. Bem ao estilo. Bem o estilo Babilônia, né? Aqui a gente já começa a entender, com um pouco mais de riqueza de detalhes, o que Babilônia representa. Uhum. E aí, se a gente só relembrar um pouquinho que a gente já viu nos 2 capítulos anteriores, Deus permite que filhos dele sejam levados para a Babilônia para trazer o contraponto, para ser a contraposição, para mostrar e representar o que é o reino de Deus. Uhum. E Deus ainda é ousado. Ele quer pegar o rei Nabucodonosor e transformar o rei no novo Adão. Lembra que a gente conversou sobre isso na semana passada? Uhum. Né? E aí o que a gente está vendo aqui no capítulo 3 é que a escolha que ele faz, cara, isso é louco. A escolha que ele faz não é de ser um representante de Deus ali. Ele quer ser o próprio Deus. Isso não te lembra ninguém mais na Bíblia, não? Era essa pergunta que eu ia fazer para você também, porque assim, quando a gente estuda o livro de Daniel, muita gente pergunta, mas qual que é a relação que isso tem? Isso é profecia ou isso foi só para aquele tempo, ou isso foi só para o rei, ou isso foi só para a época de Daniel? Porque Daniel é um livro profético. Então, as pessoas às vezes confundem entre... A gente já viu que o livro de Daniel ele é dividido em coisas históricas, mas também tem a parte profética. Essa história dessas características e dessas coisas que acontecem aqui no capítulo 3, elas têm alguma relação com o Apocalipse capítulo 13? Você quer entender o capítulo 13 do Apocalipse? Não, você está indo no caminho certo. Amiga, eu vou te jogar essa, porque muitas e muitas vezes as pessoas perguntam isso. E por quê? Porque acham que é uma... Assim, é aquilo que a gente comentou desde o estudo 1. Nada dos detalhes que existem aqui, eles estão jogados por acaso. E quem consegue perceber a riqueza dos detalhes e as conexões entre um livro e o outro, consegue entender melhor aquilo que a Bíblia está querendo dizer. Então, isso aqui, essas características, essas coisas, essa questão da adoração, essa questão da fornalha, essa questão de... Isso tem relação? Tem a ver? Ou não, é um detalhe que está ali, a gente... Não, tem... A intertextualidade de Apocalipse 13, parte dela está no capítulo 3 de Daniel. Uhum. Parte dela, João extraiu daqui do que está acontecendo no capítulo 3 de Daniel, entendeu? Uhum. Então você vai perceber que o mesmo tema do capítulo 13 do Apocalipse é o mesmo tema de Daniel, capítulo 3, certo? Porque aqui, pelo que a gente já leu até aqui, foi pouquinho, mas já tem muita informação, você reparou? Sim. A gente tem aqui um soberano, né, tirano, no capítulo 3 de Daniel. Exato. Nós temos uma imagem que foi erigida, uma adoração que foi imposta e um decreto de morte. Se você for para o Apocalipse 13, principalmente a segunda parte do Apocalipse 13, né, ali a partir da segunda besta,
O que é que você encontra lá? Um tirano, certo? Sim. Você encontra um tirano, você encontra uma imagem que está sendo erigida, você encontra um decreto mundial e um decreto de morte. Sim. Então não é coincidência, entende? Uhum. E a gente ainda vai encontrar muito mais paralelismo ainda. Muito mais. Mas quando eu falo aqui dessa questão, desse perfil, da escolha que Nabucodonosor fez, eu quero ler para vocês aqui Isaías capítulo 14, né? Versos 12, Sim. 13 e 14, para vocês verem com quem que Nabucodonosor escolheu se parecer. Ele não quis ser um representante de Yahvé, ele não quis. Ele quis representar outro, né? Aqui, ó, Apocalipse, quando você... Apocalipse, não. Isaías. Quando você vai para o capítulo 13 de Isaías, é o mesmo contexto do capítulo 14, tá? Sim. Então, a profecia de Isaías 13 está se referindo à Babilônia, ok? Então, o personagem que eu vou ler aqui, ele está relacionado com Babilônia, ok? Porque diz assim, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Né? Tá dizendo aqui, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas. De Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então Nabucodonosor, por que o rei da Babilônia aqui, que não necessariamente, não nomina Nabucodonosor ali em Isaías 14, você vai perceber que a característica dos reis da Babilônia, até depois de Nabucodonosor, vai continuar sendo essa, né? Por que o texto faz uma comparação? Ali tem uma comparação. Nabucodonosor ele não quis ser um novo Adão, e não quis ser um representante do reino de Deus. Ele quis ser um novo Lúcifer. E é isso que a gente está encontrando aqui em Daniel capítulo 3. E é a mesma característica que a gente vai encontrar lá em Apocalipse 13, quando fala sobre essas semelhanças e essas coisas, né? Sim. A pessoa que é mencionada lá, ela tem as características que são mencionadas aqui, e a gente precisa entender esse contexto todo para saber que as coisas estão sim interligadas e que a gente precisa ficar atento, né? Sim. Perceber esses pequenos, entre aspas, detalhes que são importantes na narrativa. Sim, sabe por quê? Porque João, ele vai fazer muitas alusões ao Antigo Testamento lá no Apocalipse. Sim. Ele não vai fazer citações e não vai fazer aplicações. Ele vai fazer alusões. Então, ele vai usar muito do Antigo Testamento para escrever o Apocalipse. Então, meu amiguinho, se você quer entender o Apocalipse, já adianto para você, já pode começar a estudar o Antigo Testamento, senão você não vai entender. Exatamente. Esquece um pouquinho as tabelinhas prontas que você tem, esquece um pouquinho os estudos da latinha, né, que já vem tudo prontinho, esquece um pouquinho, isso tem seu valor, mas esquece, deixa de lado um pouquinho e tenta estudar o Apocalipse à luz do Antigo Testamento, que aí você vai ver como é que o negócio vai mudar de figura, como é que vai criar vida, criar corpo, e você vai conseguir entender as coisas com muito mais profundidade. Exato. Né? E aí aqui ele continua com o que estava acontecendo, né? No capítulo 3, porque primeiro, 7, amiga, primeiro ele chama a liderança. Se ele está com medo de perder o trono e ele está se estabelecendo como soberano não apenas da terra agora, mas como um Deus, então ele chama primeiro a liderança, porque se tinha alguém na liderança conspirando contra ele, o recado vai primeiro para os líderes. Exato. Então ele coage primeiro os líderes. Depois ele chama as nações que estão em Babilônia. Que aí é o que você vai ler aí no verso 7 aí para nós. Olha só. Portanto, verso 7 do capítulo 3. Ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando a sua raça, nação ou língua, ou seja, ele está aqui estabelecendo um decreto que é assim, querido, não interessa quem você é, mundial, não me interessa se você veio de outra nação, se você não interessa, o rei aqui sou eu, o Deus aqui sou eu. E aí ele continua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos ou caldeus... Só um minutinho. Não, só um minutinho, porque eu lembrei de uma coisa importante. Eu não sei se o pessoal pescou, e eu não sei nem se você pescou. Pode ser que você tenha pego. Mas o que está acontecendo aqui é um ecumenismo. Sim.
Porque ele está dizendo o quê? Todo mundo, não importa quem. Exato. Então, se você já ouviu falar de ecumenismo em algum momento na Bíblia, aqui nós estamos tendo aqui um ecumenismo babilônico. Uhum. Ele está querendo juntar todos os povos, línguas e nações e tribos que estavam em Babilônia, né? Que ele quis formar um único governo, né? Um Uhum. único governo e uma adoração única. Uhum. Então, aqui você já tem um. Aí você pega isso e joga lá no Apocalipse 13 depois, né? Porque tá tudo aqui, né? Então, assim. Só que aí vai entrar aqui mais um ponto interessantíssimo de Daniel, porque vai aparecer mais um elemento que também aparece no Apocalipse 13, que é o que a gente gosta muito de chamar de remanescente. É. Então agora vai entrar o remanescente da história, né? Então agora sim, eu só queria pontuar essa Não, questão do ótimo. ecumenismo, porque É ele bom porque aparece aqui, né? não, e é bom porque às vezes as pessoas só captam a ideia com o nome, né? Então, por exemplo, a gente leu aqui, ração é ótimo. Raça, Ração é bom. nação e língua. Ração não é bom, não, só pros cachorros, amiga. Pra Olivinha. Pra Olivinha. Ó, raça, nação ou língua é uma coisa. Agora, as pessoas estão mais acostumadas com a palavra ecumenismo. Então, é bom a gente colocar aí essas questões. Aí, lá no verso 8, vai falar aí do nosso remanescente. Alguns dos astrólogos ou caldeus aí, como tiver na sua Bíblia, a gente já falou sobre isso nos capítulos anteriores. Porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. E disseram ao rei. Vale, frisa aqui. Frisa, vai. Ó, que diz assim, ó, que alguns dos homens caldeus, que eram aquela elite religiosa de Nabucodonosor, certo? Sim. Acusaram primeiro quem? Os judeus. Os judeus, exato. Aqui está falando da nação que estava lá, Uhum. tá? Os judeus. Sim. Então, assim, é que a gente acha que no episódio aqui, Só o resto da judeusada toda foi só os 3. E não, os judeus, certo? Aí, depois, né? Depois aparece os 3. Exato. Pode Depois continuar. a Bíblia vai falar dos 3, então se acalme. Respirem, leiam o texto bíblico com calma. Vamos lá. Que disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, aqui, cadê? Ah, tá aqui. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, aí aqui vai citar, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Eles recusam a servir os seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então é interessante que, assim, além dos judeus, agora entra 3 que são da liderança, da elite do rei, né? 3. Aqui você começa a ver que entra uma questão de conspiração também, né? Agora você tem os caldeus conspirando, né, contra os companheiros de trabalho deles aqui. E é uma coisa, entre aspas, até reflexo, porque os caras passaram por aquela situação em que Daniel e seus amigos foram reconhecidos pelo rei depois do episódio em que Daniel recebeu a revelação do sonho. Eles não eram babilônicos, né? Receberam um certo destaque por conta disso, né? E aí agora os caras que deveriam, entre aspas, honrar o rei e fazer de tudo pelo rei, simplesmente continuam servindo a Deus, o Deus que eles tinham quando eles estavam lá na casa deles. Cara, me veio um insight agora aqui, pá. Assim, é muito sinistro o que está acontecendo aqui. O rei Nabucodonosor não estava com medo de estarem conspirando para tomar o trono? Uhum. Ele não chama a liderança aí como sinal de fidelidade, mesmo que por imposição. Todo mundo não devia se dobrar? Então aqui dá a entender que quem não se dobrasse é o conspirador. Então aqui agora... Aí agora vem os caldeus e dizem assim, encontramos, né? Porque aqui no verso, ó, ele diz isso, ele fala assim, ó, eles não lhe dão atenção.
Eles se recusam a servir os seus deuses e não adoram a estátua de ouro. Ou seja, Nabucodonosor está querendo provar com aquilo ali que ele vai subsistir, que é ele que vai mandar em tudo, vou juntar todo mundo, vou mandar em cima de todo mundo, vou fazer esse ecumenismo aí, igual você está falando. É um reino único. Um reino único. Como que alguém ousa não atender o meu decreto? E se esse cara não ousa atender o meu decreto, é o quê? Ele está querendo derrubar meu reino? Ele está querendo chamar a galera para me depor aqui? O que é isso? São coisas que a gente pode inferir do texto, porque a gente já está vindo nesse raciocínio desde o capítulo 2, que ele está muito preocupado. E aí me veio um outro insight aqui agora, de uma conversa que a gente teve no episódio do capítulo 1, que a gente estava falando sobre essa ira de Nabucodonosor, né? Sobre essas reações extremamente agressivas e furiosas que ele tinha. E aqui, uns versos mais pra frente, você percebe que ele ficou muito fora do controle. Aqui, ó, no 13. Não é? No 13 já fala assim, ó. Então Nabucodonosor, irado e furioso. Exato. Então já aparece duas características. Ele não estava só irado e não estava só furioso. Ele estava as duas coisas. Não. Né? E o detalhe, ele fica tão furioso, mais pra frente aí, que agora a gente vai começar a ler, que ele não quer simplesmente queimar os caras. Ele quer queimar os caras num fogo mais forte que tinha possibilidade de alguém acender naquela fornalha. Ou seja, pro cara ficar desse jeito, é porque realmente isso que você falou, esse insight que você teve aí, realmente, ele tava talvez ali pensando, cara, será que esses caras são os conspiradores, então? Por que eu tô puxando esse insight, né? Porque quando você estuda o Apocalipse 13, um remanescente vai aparecer lá também. Sim. E se aqui esse remanescente ele está sendo acusado, o remanescente lá do Apocalipse 13 também vai ser acusado. E de se atrapalhar aqui vai... o plano. Sim, de atrapalhar a união mundial, a união que nós estamos querendo propor aqui. Tem um grupo que não adere, nem com a imposição o grupo não adere. Uhum. Então, eu só estou pontuando isso para o pessoal entender que o cristianismo raiz vai sofrer perseguição, beleza? Sim. Não fica achando você que o cristianismo não é popularzão, legal, né? Ó, joia, geração romântica nossa, tá achando que... É que hoje o cristianismo arrefeceu as perseguições contra ele, por quê? Porque ele se tornou religião estatal. Quando se tornou religião estatal, acabou. As tochas da perseguição se apagaram. Porque ele parou de causar incômodo. Agora, quando o bicho pegar de novo, porque é o que o Apocalipse mostra pra gente lá no capítulo 13, né? E 12, 13 lá já vem mostrando essa realidade. Aí eu quero ver, amiguinho, né? E isso, porque amiga, isso que você está falando é importantíssimo, porque a gente corre o risco de... E é isso que a gente, como povo dos últimos dias vive, é a mornidão do negócio, tá tudo bem, as coisas estão acontecendo e a gente tá aí, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem. E esse negócio de a gente não causar nenhum incômodo, deveria ser um incômodo pra gente. O fato de você estar misturado e camuflado e ninguém te perceber como diferente, como eles estavam aqui, visivelmente testemunhando o diferencial deles num lugar onde a situação estava ficando preta, mas mesmo assim os caras estavam se diferenciando de alguma forma com o seu testemunho, a gente deveria pensar um pouquinho mais nisso. Porque virou moda, claro, ser cristão e etc., mas meio perigoso a gente se misturar e não perceber o movimento. Eu tenho que causar incômodo por seguir o exemplo de Cristo. Não é porque eu sou chato, não é porque eu sou insuportável. Porque tem gente cristã que é chata pra caramba. E incomoda muita gente, como diz a musiquinha, porque é chata, né? Exato. Aqui o texto não está falando de ser chato. Aqui o texto está falando de você ter um posicionamento ao lado de Cristo, que ninguém tira isso de você, nem uma ameaça de morte. Exato. Entendeu? É isso que... Porque aqui é interessantíssimo, porque quando a gente lê o capítulo 3, Daniel, a gente acha que o personagem central do capítulo 3 é os três amigos de Daniel. E não é. O personagem central do capítulo 3 é Nabucodonosor e a sua prerrogativa de querer assumir o lugar de Deus. Exato. O que acontece na humanidade quando o homem tenta assumir o lugar de Deus? É isso que o capítulo 3 está contando. Exato. Só que o capítulo 3 também aponta a realidade
de que mesmo que o mundo, mesmo que seja por imposição, né, venha a aderir, a aceitar essa realidade de um homem no lugar de Deus, né, tem gente que não vai aceitar e vai sofrer. E Deus não vai impedir o sofrimento, entende? Como que é o que a gente vai continuar conversando aqui. Sim, bora lá. Então a gente parou em qual? No 13, No né? 14, na verdade, no 14. Que aí o rei ficou bravo e mandou chamar os 3, né? Diz o 13. O 13, então, Nabucodonosor se enfureceu, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego, e quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Percebe que o lance aqui é religioso? O lance aqui não é só político, o lance aqui é político-religioso. Exato. E aí ele fala no 15, como ele é muito bonzinho, ele diz: eu lhes darei uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que eu fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente, e então que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos. Mano, ele desafia o Deus dos caras, velho. Você tem noção disso? Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Porque eu sou o Deus. Que tinha, entre aspas, interpretado, que tinha dado o significado, o sonho e o significado para ele lá no capítulo 2 de Daniel. Aí agora ele esqueceu tudo que aconteceu, teve uma amnésia, e diz assim: quem manda aqui sou eu, Deus sou eu, o seu Deus. Sabe do que eu lembro? Você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Já. Sabe aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que ele tem que vender biscoito para poder fazer uma viagem na escola? Lembra? E aí no bairro dele, um bando de escoteiro rouba um caminhão de biscoito e aí ele é preso. Você lembra desse episódio? Que aí quando ele é preso, ele pergunta pro policial: mas por que eu tô preso? Eu sou só um menino, eu tô vendendo biscoito, eu não roubei nada. Não, mas a descrição que a testemunha deu de você, é a sua. Ele, descrição? E aí volta a cena, e a cena tá assim, né? Perguntando pro motorista do caminhão como era a característica de quem te roubou, né? Aí ele fala: não, era um cara muito alto, muito grande, né? Ele era negro, ele usava uma boina amarela, um uniforme amarelo também. E ele tinha uma marca de nascença na mão. Aí vem a narração, né, da série, né, do capítulo, o narrador dizendo assim: como o policial entendeu, né? Ele era negro, né? Usava também negro, e ele era muito negro, e ele também tinha uma marca negro na mão. Por que eu tô trazendo essa menção ao seriado, né, do Todo Mundo Odeia o Chris? Porque eu acho, a sensação que dá quando eu leio o capítulo 3 é que tava assim, Daniel falando para Nabucodonosor: e tu, ó rei, é a cabeça de ouro, mas o peito e o braço são de prata, é um reino inferior ao teu. Aí vem a narração: o que é que Nabucodonosor entendeu? E a cabeça era ouro, e o peito e os braços também era ouro, e a cintura era ouro. Sim, e as pernas e os pés misturados era ouro misturado com ouro. Sabe, eu leio, eu entendo assim. É que dá a impressão que ele é tão soberbo, né? Que ele parou quando Daniel começou, dá a impressão, né? Que quando Daniel começou a falar que ele era cabeça de ouro, ele já, nem quero saber o resto, eu sou a cabeça de ouro. Eu sou a cabeça de ouro. Tá ótimo. Beleza, tá tudo sossegado. E aí segue. E aí ele desafia Deus. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego, no verso 16... respondem assim: Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servirmos pode nos salvar. Mas, pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Então, você viu a resposta deles? A resposta foi o seguinte: quem é o Deus que pode nos livrar? Quanto a isso, nós não te necessitamos responder, porque você já teve evidências de quem é esse Deus. Ponto número 1. Ele sabe, ele não tá... Né? Não. Ponto número 2. Se Deus quiser livrar a gente, ele livra. Se ele não quiser, ele não livra. Agora, ele não deixa de ser Deus para nós pelo fato
se ele vai livrar a gente ou não. Então veja, eles não tinham garantia nenhuma aqui que seriam livrados. Mas o relacionamento deles com Deus era um relacionamento circunstancial. Eles não seguiam Deus por causa das coisas que Deus fazia, eles seguiam a Deus, serviam a Deus, eram fiéis a Deus, por quem Deus era. E eles tinham um relacionamento com esse Deus. Exatamente, eles tinham um relacionamento com Deus. E se eles morressem ou vivessem, para eles estavam no lucro, porque ainda que eles morressem na fornalha, eles estariam morrendo em Cristo. Estariam morrendo. Sim, então para eles assim, tá tranquilo, você quer matar a gente? Não é você que vai estar tirando a vida. A nossa vida não está nas tuas mãos, então está nas mãos de Deus. Se Deus decidiu que é o momento da gente morrer, a gente vai morrer. Se não, não vai ser você, ó rei, que vai tirar a vida da gente. Aí o bichão ficou... que o bicho pegou, por quê? Não, porque o bichão ficou bravo. Nabucodonosor é soberbo, o negócio dele era provar que ele era o Deus maior de todos, que ele quer mandar em tudo. E aí no verso 19, ele diz assim, acontece assim: Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então, cara, você já viu alguém assim? Cara, você já pode contemplar alguém assim? A pessoa tá tão irada que o rosto transfigura, a pessoa se transfigura. Cara, é sinistro. É uma coisa impressionante e eu acho que isso aqui demonstra aquilo que a gente conversou ali do insight anterior, que, cara, ele literalmente achava ali que aquela galera tava conspirando contra ele, que ia destruir o reino dele, que estavam fazendo alguma coisa, porque ele ficou transtornadíssimo. Então, isso aqui é um detalhe importante pra gente prestar atenção, né? Com certeza. E aí, então ele ordenou o quê? Que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, de tão possesso que o homem ficou. Não, o homem ficou doido. O homem ficou doido. Eu não sei nem como, porque até onde eu sei não tinha termômetro na fornalha, né? Então isso aqui é uma expressão mesmo, é para dizer que ele realmente ele estava plenamente fora de si. E aí a expressão a veracidade do que aconteceu está aqui, porque no verso 20 diz que deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem eles na fornalha. E no verso 21 diz, eles os amarraram e os lançaram na fornalha, inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei em sua ira tinha exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Você já aproximou a mão quando você liga o fogão? Você já aproximou a sua mão da chama? Você não consegue chegar perto da chama. Se o fogão for aquele fogão que é a gás encanado, que parece que o fogo é mais quente ainda, porque é aquele fogo azul, sabe? Aquele foguinho azul. Você não consegue. Então, aqui, imagina. Os soldados tiveram que se aproximar. Foi tanta, né? Não, aí, presta atenção no detalhe. O que a ira pode fazer? A ira pode levar a gente a matar pessoas. Nabucodonosor estava tão cegado de ira que ele não se ligou que os homens mais valentes do exército dele perderam a vida por causa da insanidade dele, por causa da ira dele. Então, assim, de novo, eu acho super interessante o texto super enfatizar Nabucodonosor, porque a nossa mania é abrir o capítulo 3 e já se identificar com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas, amiguinho, quando eu leio o capítulo 3, eu sou muito mais Nabucodonosor do que Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você é alguém que se ira com facilidade, se você derrama e despeja essa ira em cima das pessoas, se você perde o controle com facilidade, se você quer impor a sua vontade sobre a vida de outras pessoas, você ainda se parece mais com Nabucodonosor do que com Sadraque, Mesaque e Abednego. E a gente falou isso no estudo anterior, acho que foi, não sei se foi no 1 ou foi no 2, mas a gente falou sobre isso, que a gente é muito mais Nabucodonosor querendo ser Daniel do que Daniel. Então a gente no momento, a gente é Nabucodonosor querendo ser Daniel, né? E aí então, assim, então vamos lá, vai pra frente, que já vamos falta lá. 15 minutos. Então vamos. E aí, beleza. No verso 23, assim, Sadraque, Mesaque e Abednego amarrados, caíram nas chamas intensas, e de repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros, não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olha, então, aí acontece um negócio legal.
Ele chamou o Deus de Daniel, não, o Deus dos três. Ele não desafiou? Ah, mas aí o Deus falou, então beleza, cara, você tá me chamando pro rolê, então eu vou. Quem é que apareceu dentro da fornalha? Exato. Né, que aí Não, é o... e o mais legal é que aqui nos versos mais pra frente, ele vai reconhecer quem tava lá. Porque aqui, ó, ele diz sim, e aí ele diz, olhem, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar, e o quarto homem se parece com o filho dos deuses. Então, Nabucodonosor, no verso 26, se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente. É porque tava quente, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os aí virou uma atração. Os governadores, porque o detalhe é o seguinte, faz um parênteses aqui. Ele que montou o circo, ele que chamou todos os altos escalões do planeta, da face da Terra, para testemunhar do mega power, dedicação dele lá, consagração dele lá. Agora ele tá passando vergonha na frente dos caras. Porque aí aqui diz que eles estavam lá, né, os altos governadores, etc. Viram que o fogo não tinha tocado nos três. Não dá nem uma chamuscada, nem no cabelo. Exato, nem o fio de cabelo tinha chamuscado, nem a roupa estava queimada e nem tinha o cheiro de fumaça. Amigo, se você já fez churrasco ou passou perto de um, você sabe que você não precisa ser um churrasqueiro. É impossível, você sai com perfume. Impossível. Aí agora ele tá passando essa vergonha no débito aqui, viu, Mayara? Pois é. Porque ele desafiou o Deus dos caras para todo mundo ouvir. E o Deus dos caras veio, entendeu? Então, assim, uma lição pra gente isso aqui. Deus, ele não livra do problema, não. Mas ele pode livrar no problema. E ele também pode usar o problema para testemunhar numa situação específica. Exato, exatamente. Então a gente tem que entender que o nosso sofrimento pode ser usado para testemunho inspirador para alguém querer ter uma experiência com Deus. Você vai encontrar isso em toda a Bíblia. Você encontra isso, o povo de Deus no Egito era para que os caldeus pudessem conhecer quem era Deus. O povo de Deus na Babilônia era para que os babilônios pudessem conhecer quem é Deus. Então, é no momento de maior aflição que a glória de Deus se manifesta. E foi o que aconteceu aqui. A glória de Deus se manifestou. E também fica evidente que ele montou um palco com pessoas ali, né? Os governantes, as pessoas, né, mais importantes, que ele julgava mais importantes. E Deus se manifestou ali justamente porque aquelas pessoas estavam ali e talvez não teriam tido o contato ali com Deus verdadeiro igual eles tiveram quando aconteceu o episódio do sonho. Então, Deus também usou como oportunidade ali aquele momento, o sofrimento deles também foi usado ali como oportunidade naquele momento. As pessoas testemunharam tudo que aconteceu, porque daí virou que todo mundo viu, todo mundo contou, todo mundo pôde, através do testemunho dos três, saberem o que aconteceu ali em Babilônia. E aí fica a critério de cada um poder analisar se acredita ou não acredita. Aí fica a dica, né? Deus não tem ser humano na face da Terra que possa frustrar os planos de Deus. Não. Entende? Então aqui, depois de tudo, Nabucodonosor de novo, aí tem a mesma reação lá do final do capítulo 2. Nabucodonosor parece, né, que só funciona desse jeito. Ué, mas analisa bem quem tem esse perfil parecido com o de Nabucodonosor. Né? Parece que só quando passa vergonha é que é trazido pro choque da realidade. Deus não queria fazer ele passar vergonha, mas já que você insiste, eu não tenho outra forma. Não entendeu, né? Já que você me chamou, já que você tentou. Aí é interessante, tem 2 versos aqui que são interessantes, que só falta 3 para acabar, né? Então dá pra gente ler. Dá que aí o 28 diz assim, ó: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Perceba, não é uma conversão. É um reconhecimento. É um reconhecimento, gente. Grava a palavra reconhecimento. Não é o Deus dele. É o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja ele. Né? Quem enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Aí você vê que, na verdade, ele não muda, né? Ele só mudou agora o objeto. Porque ele diz assim, ó: portanto,
faço um decreto pelo qual todo povo e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. E as suas casas sejam feitas em monturo, né? Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então assim, tem gente que vibra, uau, Deus seja louvado, não sei o quê. Ô amiguinho, o mesmo cara que fez um decreto para despedaçar quem falasse contra o Deus dos três, é o mesmo cara que fez um decreto anteriormente para matar quem se opusesse a ele. Exato. Então, o que, que eu quero dizer? A gente fica achando lindo, legalzinho aí, os políticos se unindo com religião, né? Ah, né? Eu não quero entrar em tema político, não é esse o tema da live também, não é essa a proposta, mas é só uma reflexão. Uhum. O político que hoje eu defendo e até brigo com os outros na internet, e que às vezes levanta uma bandeira de Deus, quando o trono dele estiver ameaçado, ele vai se voltar com o mesmo decreto contra as pessoas que se recusarem a dobrar os seus joelhos diante dele. Porque Okay? aqui é um sinal importante isso que você falou, porque isso é o sinal de que a pessoa ela não é convertida a Deus. É porque isso no momento está sendo, não é um relacionamento verdadeiro ali né, vou fazer o que Deus pede e tudo mais, que é o que acontece com Nabucodonosor aqui. Ele reconhece o Deus do outro. Ele vê que Deus faz as coisas por eles. Ele vê que Deus realmente existe. Ele não está dizendo aqui, porque é muito mais impopular o cara chegar, se o Nabucodonosor chegasse aqui e falasse assim, eu não acredito no Deus de vocês, o Deus de vocês não existe, o Deus de vocês não é isso que acontece. Ele está vendo que Deus existe. Só que ele não o reconhece como Deus dele. Então, que a gente está... Ele está no reconhecimento de que aquilo existe. Isso daí não é o cristianismo. Eu reconhecer que Deus existe. Deus Era existe. isso que eu ia falar. Era isso que eu ia te falar. Né? O fato de ter gente chamando Deus de Senhor não representa que Deus seja o Senhor daquela pessoa. Agora, se é de fato ou não, eu não sei, porque eu não conheço, eu não convivo, ok? O que eu tô querendo dizer, gente, aqui, é que o que a Bíblia está ensinando para nós aqui em Daniel, e depois vai continuar ensinando pra gente ao longo de toda a narrativa bíblica, até chegar lá no Apocalipse, nas duas bestas do capítulo 13 lá, é que toda vez que religião e política se junta, dá ruim. Principalmente para quem quer ser fiel a Deus. Certo? Então aqui a gente vê, termina o capítulo, ele está bem dizendo de novo, mas ele está bem dizendo um Deus que não é o Deus dele, né? Ele e aí deixa você bem percebe, claro, né? Os servos do Deus Altíssimo, vocês, o Deus de vocês. Então aqui no capítulo 3 você percebe que a imagem do capítulo 3 é uma contrafação da imagem do capítulo 2. Porque a imagem do capítulo 2 era de origem divina. A imagem do capítulo 3 é de origem humana. A imagem do capítulo 2 era um recado de Deus para Nabucodonosor. A imagem do capítulo 3 era um recado de Nabucodonosor para as nações. Né? Aí você vê a presunção, né? Você vê aí a pretensão, você vê aí a arrogância e todas as outras características que aparecem, né? De Nabucodonosor. Certo? E aí você tem os remanescentes, você tem aqueles que querem permanecer fiel a Deus, mesmo que isso lhe custe a vida. Sim. Né? E é muito importante a gente parar e pensar nisso, porque a gente precisa focar literalmente os nossos esforços no relacionamento com Deus, porque a gente está vivendo um período em que a gente precisa se preparar, porque não é por muito tempo que a gente vai ficar nessa, não. Vai chegar uma hora em que, cara, você servir a Deus como Sadraque, Mesaque e Abednego estão servindo, independente de quem quer que seja que te mande fazer alguma coisa ou te condene por alguma coisa, é algo muito, muito mais perto do que o que a gente imagina. E a gente vai vivendo a vida assim, ó, com o relacionamento com Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, bem levado nas coxas, como diz a minha avó, achando que isso é suficiente. Proferir o nome de Deus até Nabucodonosor. Proferiu. Crer que Deus existe até o diabo. Agora, acredita, exato. Bem lembrado. Acredita. Agora, acreditar, dizer, proferir, ir à igreja, dizer que professa uma religião, isso daí é suficiente?
Pois é. Isso aí é o que a gente está vendo aqui na Bíblia, que é o comportamento do remanescente. Então, Pois é. né? Então, enquanto tá tudo bem, é muito fácil, né? Dar glória e aleluia e dizer que serve a Cristo. Mas e na hora que coisas valiosas forem requeridas por causa dessa decisão de ser uma imagem e semelhança de Jesus aqui na Terra, E né? principalmente pensar, amiga, que no momento em que a gente está aqui pensando sobre isso e tal, Jesus também, por fazer a vontade de Deus, foi criticado pelos próprios religiosos, pelas Sim, próprias pessoas que deveriam, né, entender que ele era o Messias e que, então assim, às vezes a gente fica projetando isso muito lá para frente ou muito pro e o outro do outro lado. E o não. outro não sei o que lá, mas amigo, a questão de você, quando você realmente decide fazer a vontade de Deus, não importa o que aconteça, a maioria das vezes, os primeiros a te denunciar, como foi feito aqui com os amigos de Daniel, São os de perto. são os de perto. Então, a gente precisa estar muito certo desse relacionamento e do que a gente quer. Porque, senão, na hora em que a gente realmente for provado ali né, no que a gente acredita e tiver que defender aquilo ali, meu amigo, vai ficar pior do que o que a gente está pensando que vai Dá tempo de ler um último texto bíblico? dar tempo, amigo. Eu queria terminar, né, dizendo, é o que está escrito em Mateus capítulo 5, né? Ali nos versos 10, né, até o 12. Você está com a sua Bíblia aí? Eu queria ler Tô. numa Bíblia que não fosse tão, né, não na RA, ler numa outra versão. É o Se você 5 puder ler quê? para mim, é o 5, versos 10, 11 e 12. Tá. Verso 10. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando os outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Quer ser cristão verdadeiro? É isso que te espera. E Jesus diz, você vai ser, é uma coisa boa e fique satisfeito e contente com isso. Porque o cristão genuíno passa por uma experiência semelhante à do seu Salvador. Porque o discípulo não é maior e nem melhor do que o seu Senhor. É isso. Então, gente, com esse pensamento, na semana que vem, nós vamos voltar com o nosso estudo do livro de Daniel, às 3 da tarde no domingo, e aí nós vamos começar o nosso capítulo 4, que já fomos o 1, 2 e 3, vamos começar o nosso capítulo 4. Digo começar porque eu não sei se a gente vai conseguir terminar ele no domingo que vem, né, amiga? Mas, como você que já está acostumado com o nosso estudo sabe que a gente não estuda a Bíblia com pressa, então você já vem com seu copinho d'água, sua Bíblia. O copo d'água é para beber, tá, gente? Não é para pôr em cima do Não, lugar, não. porque É não só vai para acontecer beber mesmo, nada porque a também. gente passa uma hora aqui estudando e tudo mais. Mas chame se você gostou do estudo, compartilhe aí com alguém. Esse vídeo vai ficar no IGTV. Você aqui no Facebook também tá. O vídeo vai ficar aqui no Facebook para você compartilhar com seus amigos. E semana que vem, se você não assistiu o 2 e o 1, está no nosso IGTV, tá? E você também aqui no Facebook tá aí no nosso Facebook. Domingo que vem, 3 da tarde, a gente tem de novo nosso encontro aqui para estudar a Bíblia. Espero que vocês tenham aí aproveitado, né, amiga? É isso E aí. a gente tenta aí compartilhar nossas ideias com vocês. O negócio é a gente ir estudando assim, entendeu? E sem pressa e tudo mais. É conversando, entendendo, tirando lições. Isso aí. É isso. Vamos então orar, minha amiga, para a gente encerrar? Vamos orar para encerrar. Então vamos orar. Você ora? Então ora. Ora, vamos lá. Querido Deus, a gente agradece por esse momento que tivemos aqui, esses nossos amigos que acompanharam a gente aqui durante esse ao vivo e também esses amigos que estão acompanhando agora depois dessa transmissão. Que o seu Santo Espírito possa guiá-los em todo o estudo da palavra, que a gente possa reler todos os capítulos que nós estudamos aqui e que nós possamos também estudar com mais cautela, para que a gente possa aprender os pequenos detalhes de tudo aquilo que o Senhor quer dizer para nós e que a gente possa também ensinar aos outros aquilo que a gente tem aprendido aqui. Abençoe os nossos estudos também, os próximos, os nossos amigos que
vão estudar a sua Bíblia também em outros momentos aqui fora dessa live, que o seu Santo Espírito esteja com eles também. E nos abençoe no nosso próximo encontro. São as bênçãos que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amiga, muito obrigada, viu, por mais um estudo. Domingo Eu que vem agradeço, está de Lê. volta às Tamo 3 da junto. tarde. Não percam. Estejam aqui com a gente domingo que vem, tá bom? Abraço e até a próxima.